Fernanda Torres é filha da grande atriz Fernanda Montenegro, mas vence pelo próprio talento. Casada e trabalhando com o polêmico diretor de teatro Gerald Thomas, ela sonha em comandar seus próprios projetos. Com garra e temperamento, ela consegue, no meio de tantas estrelas, mostrar tudo o que ela é. Você cria tanto personagem, e o personagem que você cria para você, é uma coisa fácil? Para você criar todo dia a persona Fernanda Torres? É, porque essa é muito móvel. Acho que todo ator ou pessoa que lida com a vida pública tem isso da pessoa móvel, né? Então, às vezes, você se vê no jornal e você fala, será que eu sou isso? E as pessoas que você convive também são pessoas móveis. Mas eu não crio diariamente um personagem para mim. É mais do que um personagem, uma pessoa que vai se formando ao longo... Mas, por exemplo, essa pessoa que você vê refletida nas reportagens, nas perguntas, mas e o seu casamento, ou seus casamentos, o quê? Você se identifica sempre com ela? O teu feedback da tua imagem corresponde, ou às vezes ele te provoca uns panes, você fala, meu Deus, mas eu sou isso? É claro que nem sempre corresponde ao que você, primeiro, está fazendo com você mesma, e depois com o que você gostaria de estar fazendo com você mesmo. É claro que às vezes você lê e fala assim, meu Deus, vou passar um período vista dessa maneira, ou agora é assim que estão me vendo. Aí você deixa a onda passar e daqui a pouco você vai estar sendo vista como você quer. Você lida fácil com essa coisa pública? Não me mata não paro de viver. Quando uma coisa me incomoda, aquilo não paralisa a minha vida. É um incômodo, assim, passageiro e depois vai embora. Mas a tua imagem te preocupa? Não, a minha vida me preocupa, mais do que a minha imagem, entendeu? O que eu vou fazer com a minha vida? Quais são os buracos que eu vou me meter? Com quem eu vou me meter? Para a minha vida ser proveitosa e boa para mim, menos do que como eu vou parecer, entendeu? Eu acho que eu quero manter um contato com o mundo, que é algo que desde 20 anos a vida começou a me dar. Então, eu não quero nunca deixar que o Brasil me dê a sensação que ele é isolado do mundo. Então, isso é uma coisa, eu quero que o meu trabalho viva muito aqui e que daqui eu possa levar ele para outros lugares e voltar para cá. Você é uma pessoa que muda muito? Você tem fases bem marcantes e bem marcadas na sua vida? Talvez, eu não sei. O cinema, fui para lá porque o Walter Lima me viu. Vivi um período maravilhoso do cinema. Uma hora o cinema começou a não ser tão legal para mim. Assim, o próprio cinema também... Não é mais... E aí comecei a falar, preciso abrir outra porta. Essa coisa, sabe? Minha vida precisa... Aí a Bia me chamou, fui fazer teatro, o Gerald me chamou depois. Eu me viciei, descobri uma vida maravilhosa que aquilo ali tem. Agora, por exemplo, vou voltar a filmar com o Valtinho. Então, eu vou de novo no cinema. Menos do que mudar, não é fechar suas portas, e sim abrir possibilidades. E abrir possibilidades, às vezes, fora do mercado normal, que é uma coisa que você fez com esse programa, que algumas pessoas fazem. Regina Casé foi na Globo e abriu um buraco ali para ela. De também criar outras formas de trabalho que não... Alternativas. Toda vez que você casa, você acha que você muda? Muda, assim, radicalmente? Você é daquelas, por exemplo, que casa com um cara e ele vamos supor, esportista, você vira uma atleta? Acho que não, acho que assim, todos os homens, assim, que eu namorei, vivi com eles, eu acho que todos tinham algo a ganhar comigo e algo a ganhar com eles no melhor sentido da vida. Então, foi uma troca justa, maravilhosa por aquele período. Quando a troca não existe mais, aí acaba. Então, acho que todo homem me dá muito, pelo menos, assim. Eu experimento uma outra forma de vida, a intimidade, é claro que cria uma outra forma de vida para você, mas não que eu seja casaca, entendeu? Que eu deixe de viver a minha vida para viver a vida de quem está comigo. Se eu estou com alguém, é porque eu estou querendo algo da minha vida com aquela pessoa. E falando agora do Gerald, né? Ele é um cara super polêmico, todas as declarações dele são bastante... causam repercussão, né? E quanto ao casamento de vocês, ficou uma coisa assim... Onde que é isso? Como é que isso se deu? Como é que isso se deu? Como é que começou? Eu entendo, porque o Gerald tem a tal figura pública do Gerald, e tem quem ele é. E eu convivo com quem ele é.
Quer dizer, ele também é o outro da figura pública, imagina, não vou negar isso aqui. Quer dizer, eu estava na noite do começo. Como é que foi o começo? Que revista. Não, vou dizer assim, eu tinha milhões de preconceitos quanto ao Gerald. Havia essa coisa de que se ia comer ou não comer a Nanda, entendeu? E aí eu ali, uma hora eu falei, deixa pra lá. Tô curiosa, vou ver quem é esse homem. E preconceito por quê? Por causa disso tudo, de ser uma figura polêmica, senão você não está me fazendo essa pergunta, entendeu? Mas isso... Do Gerald, que o comedor, Paraná, se vai ou não pegar essa menina, aí pegou a menina. Aí... Isso pesou? Na minha vida com ele, não, isso que é engraçado. Mas é claro que é isso, eu vou dar uma entrevista e ficam me perguntando, e o Gerald, e sua vida com o Gerald? Tudo bem, eu passei minha vida... Isso pesa. Eu sou a filha da Fernanda Montenegro. E você... Agora me ficam perguntando, e sua vida com o Gerald? Mas eu ainda vou perguntar da Fernanda, por isso... Eu sei, imagina. Há karmas que a gente não se livra. O que eu posso dizer assim, ele é muito divertido, a gente tem uma vida maravilhosa. Ele não é o lobo mau. Outro dia na Playboy um cara perguntou pra minha mãe assim, escuta, você não tem medo da sua filha nas mãos deste homem? Eu li aquilo e falei assim, gente, as pessoas enlouqueceram, estão indo tirar satisfação com a minha mãe. Aí, olha, eu acho que eu resgatei pro Gerald uma vida mais humorada e muito legal. E ele deu a mim uma vida maravilhosa, que eu também não tinha. Somos grandes companheiros, entendeu? E esse casamento, vocês acham... Ele é uma pessoa muito inteligente, você também? Não sou títere dele, não sou aduladora dele, não acho que a verdade absoluta está na mão do Gerald, entendeu? Eu não sou burra. Você não pode fugir da polêmica. Na hora que ele declara para uma revista, assim, não, porque a Fernanda e eu adoro que ela transe outro cara, e eu gosto que ela me conte. Isso são valores não de um casamento convencional. Isso o Gerald falou. Isso é o que ele pensa, mais do que se a gente exercita isso ou não na vida, isso é o que ele pensa sobre um casamento. E ele resolveu dizer isso. Mas isso não quer dizer que isso aconteça ou que isso não possa deixar de acontecer. Quer dizer, se uma dos lados fala sobre isso, é porque isso, aquela parte pelo menos tem isso certo na cabeça dela. E você repensa isso? Isso é uma coisa, por exemplo, eu quero saber se acho que ele não é hipócrita quanto à infidelidade, o Gerald. Isso é uma coisa saudável, porque isso é uma coisa que acontece, inclusive se você quer ficar muitos anos com alguém, a infidelidade vai passar por todos nós. E acho que ele não encara isso com hipocrisia, o que é bom. Mas também eu acho que essas entrevistas são esvaziantes. Também acho isso. Mas isso é um direito que ele tem de dar entrevista. Mas eu acho esvaziante isso. Eu acho que é... Ou não, ou pode ser estimulante, pode se criar novas condutas. Talvez sim, talvez sim. Talvez sim. Mas eu gosto da posição dele quanto à não hipocrisia da fidelidade. Por exemplo, ele foi um declarado bígamo durante... Isso é muito legal. Em relação a você, o que você pensa disso na hora que você entra nesse casamento? Como valor, entendeu? Isso não veio com o Gerald, você entende isso? Eu não sou... O Gerald não está me formando, isso não veio com ele. Veio anterior, era criança, adolescente nos anos 70, onde era normal você... ter um caso fora, eu não sei, essa coisa ainda vinha dos anos 60, de uma liberalidade que aconteceu. Então, isso acontece nas melhores famílias. Qual é a tua visão disso? Olha, eu não sei, a bigamia talvez seja complicada. Eu não sei, dizem que a Charlotte Rampling tem 2 maridos, eu achei genial. A Dona Flor também. É muito legal. Ela diz que tem um e tem o outro. Aí quando ela briga com um, ela fica com o outro e eles conseguem administrar essa vida. Eu não sei se eu aguentaria ter 2 homens. É um tempo louco que você tem que devotar a 2 homens. Acho uma falta de tempo mesmo. A vida ia ficar complicada. Como eu acho que um homem ter 2 mulheres também, ou 3, deve dar um trabalho danado. Mas eu vou fazer um filme, o outro está em algum lugar. Isso já aconteceu antes comigo. Namore alguém, se sentir sozinho, assim, não tem problema. Não vai tirar um pedaço meu. Se estiver me respeitando, não tem problema, entendeu? Mas já a vida em comum, a 4, 5, deve começar a complicar muito, né?
aliás, a atriz é uma profissão extremamente competitiva e quando você vence a ciumeira e a inveja, você ganha grandes amigos, grandes companheiros, sabe? Claro que o ser humano sofre isso. Inclusive porque lida com a imagem. Então, a imagem que um achou para ele, você fala, meu Deus, eu não achei minha imagem para agora. Onde ela está? Então, é lógico que tem. Você é uma pessoa mais emocional? Você é uma pessoa mais racional? Ah, eu sou tão desesperada, Bruna. Não sei, a minha cabeça funciona bem, eu raciocino direito. Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa fria, analítica, entendeu? Você pode ser um maluco que raciocina direito. Você pensa antes de agir muito? Eu penso, mas eu também não duvido. Quer dizer, eu não vivo na dúvida, assim. Eu penso muito no que pode acontecer e vou vivendo. Sua carreira cinematográfica já é super conhecida, você alcançou um super prêmio em Cannes e tal, e nem conseguiu buscar, né? Não deu, né? E aí, isso é uma coisa que você se arrepende? Você fala, ah, por que eu não larguei tudo e fui? Não, Não, é uma coisa que você passou. É, imagina. Não, imagina, de jeito nenhum. Nem penso nisso. O dia que eu ganhei a palma, eu não estava lá. Acho até melhor, porque eu não fiquei lá sofrendo. Soube pelo Brasil, já ganhando. Achei ótimo. Tá. Você estava nessa época gravando uma novela, que era Selva de Pedra. Selva Você de disse assim, o maior vexame da minha vida foi gravar... Cara, o maior ganho da minha vida, o maior vexame. A Selva foi muito bom pra mim, assim. Ela meio definiu a minha vida. Definiu o quê? Você não faz televisão. Defini que eu não aguentava fazer 8 meses numa novela. E que isso era ruim pra mim e pra eles. Isso me fez ir para outros buracos. E é perigoso isso, porque parece que você vira um preconceituoso. Não, novela, isso é um absurdo, que eu vejo televisão, adoro novela, quando tem novela boa eu adoro. O meu único problema é com 8 meses de gravação, eu não sou feliz ali. Então acho que não vale a pena, entendeu? Então é uma coisa que você não vai fazer na tua vida? Por enquanto não, pode ser que algum dia eu relaxe, assim, não seja tão importante 8 meses na minha vida, entendeu? Você fez Orlando no teatro, né? Onde você fazia um espetáculo em que você passava de uma mulher para um homem, né? O que você aprendeu dessa experiência de viver uma alma feminina e uma alma masculina? Acho engraçado ela ter escolhido o homem no antes, sabe? E a mulher depois. Às vezes os homens têm uma ingenuidade, assim, que eu acho que o Orlando tem como homem. E que a mulher dele vai... Você acha que as mulheres sacam mais, estão mais depressa? Acho que as mulheres... Acho que as mulheres deram uma... mudaram muito nesse século. Mas isso é besteira que eu estou falando, porque teve uma revolução sexual muito mais legal apenas do que mulher e homem, entendeu? Acho que... E o macho, homem antigo, como se conhece, esse virou um ser quase pré-histórico. Mas os homens modernos, eu gosto muito quando eles têm o seu famoso lado feminino. Acho que isso dá muita inteligência a um homem. Quanto mais macho, eu sinto que a burrice vai solidificando ali. O cara fica mais... tosco. E eu acho que os homens que não têm medo dessa mudança sexual que houve no século são mais inteligentes, mais interessantes. Você acha que a mulher desenvolve esse lado masculino também? Isso acontece? Essa recíproca também acontece? Também é bom. É bom uma mulher masculina também. Você se vê como uma mulher com uma porção masculina? Às vezes, acho que sim. É bom, não é ruim. Mas Você me vê com uma porção masculina ou não? Às vezes. Eu não sei se por influência... Eu acho que você teria, sim. Eu não sei se você desenvolve ou não, entendeu? Acho que sim. Eu não sei, também vem essa história da Sardem, engraçado. A família italiana, ela suga, né? Então, a família italiana da minha mãe é de mulheres. E são 3 irmãs. Sabe? E tem os maridos das irmãs e aquelas 3 irmãs... As figuras femininas não vivem sem os seus homens, acho que isso eu herdei. Mas são poderosas na sua casa, entendeu? Você transa, mulher?
Nunca transei com mulher. Nunca transou? Eu acho um absurdo. Por quê? O Zé Celso também me falou isso outro dia. Não pra mim, porque ele falou assim, Zé, eu acho um absurdo. Quem não pirou, não enlouqueceu. Quem não fez homogia, quem não, sei lá, não... Isso eu acho coisa de maluco. Ele falou, quem não fez isso, eu acho coisa de maluco. Eu achei ótimo isso do Zé. E você acha isso, não? Não, não acho, mas eu acho muito divertido que Agora, ele pense isso. Você acho tem legal. uma coisa de pudor? Eu não sei o que é de pudor ou não. Você para de saber o que é isso na sua vida. Você tem vergonha do corpo? Não, demorei um tempão para me livrar disso. E me livrei. É uma beleza. E como que você fez para se livrar? Eu malhei, eu fiz ginástica, eu malhei, eu fiz regime, eu me livrei do meu problema com o corpo. Porque tinha uma época que você era gorda. Gorda. Olha, foi uma reeducação alimentar e de hábitos durante 10 anos da minha vida. Ah, legal. Que é mó barato essa coisa com o seu corpo, né? Um dia, quando eu cortei a carne, essa carne, eu vi que isso me emagrecia. Eu comecei a experimentar com a minha alimentação e fui vendo o que... E aí, por exemplo, o Lui, isso que você perguntou, né? Isso que você falou do cinema, o Lui. O Lui é a coisa mais importante que o Lui me deu na vida. Ele olhou pra mim e disse assim, tem que malhar, Nandinha. Aí o Lui me contratou num lugar. Devo muito a esse homem. De mudar de corpo. Mas falar, olha aqui. Então, o que você pergunta, assim, o que os homens às vezes te dão? Às vezes eles dão isso, assim. Dão os toques, né? Toques, vai lá. Vai à luta, né? E esse negócio do transar com mulher ou não transar é engraçado, porque... Que eu ia te falar que eu não sei o que é pudor e o que não é. Mas eu não sou atraída, eu sinto falta de um... Né? Um braço, Talvez um dia eu ache uma mulher bem musculosa. Eu tenho medo de perder o interesse pela vida. Acho que esse é o maior perigo. E acho que isso pode acontecer com alguém em qualquer idade. Você pode viver 70 anos da sua vida e aos 70 anos você perder o interesse em estar vivo e os seus 10 anos que você tiver até os 80 vai ser um inferno. Então acho que isso pode acontecer aos 30, ou aos 20. Perder o interesse que você diz é o quê? É não conseguir mais se relacionar com o mundo, é não conseguir mais arrumar uma razão para trabalhar, uma razão para estar vivo, para comer. Viver é muito complicado, você tem que se manter interessado e vivo. Curioso. Curioso a respeito do mundo. E se você vai perdendo a curiosidade, Mas o mundo isso te é uma esquece. coisa que te assusta? Por quê? Porque eu já vi isso acontecer. E eu acho que o maior perigo que tem é esse. É a perda do interesse e da curiosidade pela vida. No início era muito complicado, porque eu olhava para a cara da minha mãe e eu não conseguia contracenar, porque era minha mãe e ela estava meio olhando. Eu lembro que ela dava umas olhadas para ver como é que estava indo. Ela de fora do personagem? Várias vezes. Tem uma hora muito engraçada. Eu também faço isso com ela. Ela fica morta e eu tenho que andar e fazer uma cena lá que eu tenho. E eu olho, a mamãe tá assim. Porque é muito chato ficar deitado. E eu também, eu deito, eu olho. E deve ser estranhíssimo para ela ter a filha dela olhando assim. E depois foi mudando. Hoje em dia a gente já se esqueceu muito. É óbvio que a gente está fazendo aquele espetáculo que é muito divertido. Foi uma felicidade para as duas. Tem uma relação de duas profissionais, mas nunca pinta a relação mãe-filha? Assim, dentro do ensaio, por exemplo? Não, é tudo. Eu já não sei mais te separar, entendeu? A mamãe nunca me deu uma bronca, assim, de mãe e filha em cena. Uma vez ela me falou uma coisa muito bonita. Ela parou no teatro no Nordeste e disse assim, olha, Nanda, teatro para mim sempre foi a minha família. E eu estou muito feliz porque isso voltou a acontecer na minha vida. Que juntou. Que juntou o teatro, a vida e a família, tudo no mesmo lugar. E uma vez ela disse para o Geraldo assim, eu devo muito a você, muito mais do que você pensa. Porque houve ali a minha mãe parou de ser a minha mãe naquela peça e voltou a ser a minha companheira. E como que você conseguiu evitar
a ideia de ser intimidada pela grande mulher que é sua mãe? Porque talvez, assim como o mesmo caso do Gerald, eu conviva com ela e não com o monstro. Isso ajuda muito, as pessoas são muito mais interessantes pessoalmente do que a sua imagem mítica. Não mítica, mítica é interessante também, mas pública, a primeira imagem pública que se faz, entendeu? As pessoas são muito mais interessantes do que isso. Então a minha mãe, quando eu ouço o monstro sagrado, parará, parará, parece que ela é uma múmia num sarcófago que abrem e é a Fernanda Montenegro. Quando você trabalha com ela, ela é uma louca. Uma louca. Ela se joga naquele vulcão e ela diz, lá vai a Jamanta. Eu entrevistei a tua mãe e na cena da masturbação eu perguntei para ela se aquilo foi difícil, se chocou, como foi para você? Foi um junto horror. Com a tua Nisso mãe. Eu falei assim, eu não acredito onde eu me meti, meu Deus. Mas é mó barato, porque era um convite ambicioso. Então, o teatro, o teatro tem os seus encantos, Bruna, realmente tem. Ele pede a sua vida um pouco, entendeu? E se você der, ele vai te dar de volta. Então, aquela cena, eu acho que o Gerald botou, porque era uma cena de medir se nós íamos entrar no jogo dele ou se a gente ia arredar. Então, era crucial. Foi na segunda semana do ensaio veio aquela cena. Se as duas arredassem, não tinha espetáculo. Ia ser um caos a nossa vida. Eu tive essa conversa com a mamãe e aí ela falou, teatro é uma zona difícil. Aí, no que a gente aceitou, virou um mar de rosa. Ele abriu para o nosso humor, ele abriu o humor dele, porque nós não arredamos o pé na hora que ele pediu que a gente não arredasse, entendeu? Então, essas relações perigosas do teatro são Tem uma famosa brincadeira da camiseta dizendo que entende as peças do Geraldo. Você entende as peças dele? Depois de um mês, elas ficam claras. Agora, você entendia antes? Eu vi... O que eu vi dele antes? Eu vi Mato Grosso, eu vi algumas, não vi outras. Eu vi Eletra, vi Carmen, adorei o Carmen. Eu acho que cada vez mais o Gerald está se rendendo ao teatro, por ele mesmo, entendeu? Muito menos porque ele leu. Eu acho que ele está querendo impressionar menos e fazer mais teatro, cada vez mais. Por que você achava que ele tinha mais necessidade de se afirmar? O quê? Eu acho que ele falava... Mas são montagens brilhantes. O Carmen, por exemplo, eu lembro muito de uma frase que ele... Eu lembro... Não era nem da frase, era da forma como ele estruturou a cena. Aquilo me chamou enorme impressão. Então, eu tenho dos espetáculos do Gerald uma enorme impressão, que talvez eu nunca mais esqueça. Eu acho que muita gente que viu tem isso. E é claro que no meio também tem um cara que está criando ali com a época dele, que fala Kant, Hegel, vozes. Isso depois vai limpando, entendeu? Sei. Você acha que isso é um excesso dele? E acho que isso, eu e a mamãe, a gente foi muito boa para ele. Vocês influenciaram ele nisso? Acho que na simplicidade do teatro. Isso foi uma troca muito justa entre nós, entendeu? Por exemplo, eu ganhei com ele uma metáfora teatral que eu não entendi, não conhecia na intimidade. Sabe que eu me sentia rejeitada muito pequena, assim, adolescente. Mas depois isso resolveu muito bem na minha vida. Nunca mais sentiu? Não, eu sinto, né? Trabalho, Você sempre conseguiu todos os caras que você quis? De jeito nenhum, imagina. Agora, recentemente? Não, olha, todos os que eu quis, sim. Mas talvez eu só tenha arriscado quando eu achei que era seguro. Que era seguro. Eu não sou uma, assim... Eu não sou uma mulher fatale. Eu não sei. Quem é mais agressivo? É você ou é o cara? Quem é o primeiro? Quem foi primeira, por exemplo, nas tuas relações em geral? Você espera foi super diferente. E vem, eu já fiz coisas desde alugar um carro e falar, vou para o Marrocos, quer me acompanhar? E disso saiu um casamento até de ser comum, até ficar lá esperando ele chegar?
Ah, não, isso nunca. Não. Você é uma pessoa muito cheia de humor. Sempre eu vejo você, acho você super palhaça, super engraçada, né? Você tem um forte senso de humor. Você tem um lado de depressão, você tem um lado de melancolia? Tenho, enorme. Isso, olha, isso está envelhecendo comigo. Como assim? Está amadurecendo também. Antes era muito mais relacionado a um mau humor que eu tinha com alguma coisa que não ia bem. Mas eu vejo hoje que eu tenho enorme dificuldade de lidar com a frustração, qualquer que seja ela. Eu vou embora. Por exemplo, uma coisa que você queria e não consegue, você... Uma coisa que eu queria e não consigo, um não que eu recebo, aquilo. Aí eu passo 2 dias péssima, depois eu volto. Bem, essa luta... Tua crise é essa. Isso é muito fácil, assim. E essa luta entre a mente sã, né, e o buraco é uma constante na minha vida. Assim. E você cai no buraco e faz o quê no buraco? Nesse buraco? Tem vários antídotos. Desenha, sai, vai a um museu, vai a um cinema, se ocupa, malha, conversa, milhões de antídotos. Você é brigona? Você é uma pessoa de temperamento difícil? Não, não sou, isso eu não sou. Você é o quê? Calminha? Você é passiva? Não, eu sou agitada, preciso me ocupar, impaciente, mas não sou brigona. Qual é o teu maior defeito? Uma coisa que você... Sou preguiçosa, muito preguiçosa e não sei um defeito. Uma vez você disse que você era super pão dura, você é? Melhorei muito. Você vê? Gastando, é? Não, assim, estou mais generosa. Ah, é? É, melhorei muito. Foi trabalhando? Você não queria ser? Uma coisa que você quis mudar? Coisa que foi difícil deixar de ser. Você entende, Bruna? Foi uma coisa que foi um pouco difícil, mas parece que melhorou. Como é que você transa com o seu dinheiro? Você ganha bem? Você é uma pessoa que ficou rica com o teu trabalho? Não, porque é isso, assim, quando eu deixei de fazer novela, eu vi que a vida ia mudar. Quer dizer, que eu ia ter que aprender... de status. Não, eu ia ter que aprender a não cair de status. Status, eu digo, de ter a vida que eu quero, não é de ter a casa com o carro do ano. Estou falando disso, não. Mas de poder viajar, poder comer, poder ter a sua vida. E aí, você passa a ser um freelancer. Então, você tem que ter uma grana guardada para as horas bicudas. Porque é assim. O teatro, você faz uma temporada e depois para um mês. Então, a minha vida é meio administrando isso, assim. As vacas magras e as vacas gordas. Mas você vive, por exemplo, você está casado, você vive com o teu dinheiro, você vive com... Como é que vocês transam isso? Ah, não, eu vivo com o meu dinheiro, ele vive com o dele. É separação de... Como ele tem a casa dele, eu tenho a minha. E vocês moram separados? Quando ele está lá, sim. Aqui, cada um tem o seu quarto. Mas lá eu moro com ele, quando ele está no Rio, ele mora comigo. É uma vida bastante boa, assim. O que é um luxo para você? O que é um luxo? O que é, assim, uma coisa que você se dá que é... Que é maravilhosa? Eu gosto de viajar, assim, isso é um luxo. Eu tenho projetos, assim, de ter um mundo com aquelas bandeirinhas. Quando eu for bem velhinha, eu tenho... Você quer ver... Como é que você se vê velhinha? É o quê? Uma grande dama do teatro? Não, acho que não. Não, eu queria ser uma velhinha assim, que tivesse visto o mundo inteiro, que tivesse uma visão global do mundo como cultura, que com isso tivesse contribuído no Brasil para a cultura daqui ter um pouco dessa visão mais global, assim, de não ser tão isolada. É assim que eu me vejo. Acho que eu queria ser uma velhinha aventureira, assim. Eu queria muito começar a produzir o que eu faço, assim, a ter a capacidade de juntar as pessoas, reunir, meio ser criadora, assim, dos meus trabalhos mais. Ser mais dona do seu nariz, é isso? Eu acho que isso sim. Nesse sentido, a velhinha aventureira cabe bem, entendeu? Mais do que o monstro sagrado de qualquer coisa, esse espírito aventuresco, assim, com a vida, acho que deve se manter. Quer dizer, você não vai seguir os passos de mamãe? Talvez sim. Você vive falando da minha mãe, o monstro sagrado. Você devia conhecer a outra. Mas ela é, não tenha dúvida. É uma velhinha aventura, é uma louca. Sem dúvida, mas cada projeto dela é uma aventura, mas sempre no palco, né? Grandes aventuras no palco. Talvez. Você imagina isso pra você? Acho que sim, sem dúvida.
no palco É no fora palco? dele. Você vai continuar? Você imagina você, sei lá, com 80 anos no palco? Ah, eu acho o teatro, nisso o teatro é muito legal, ou o cinema, é uma profissão que você pode envelhecer e não perder o elan, continuar cada vez melhor. Então, acho uma profissão tão generosa com você nesse sentido, que eu acho que é um bom projeto de vida ficar no palco, Então, ou no cinema, né? então tá, então, Tudo bons bem. palcos, né? Fernanda, Tchau, obrigada. Bruna.